Glória a Deus, irmãos. Daqui a pouco eu convido o pastor Edson para dar uma palavra rápida, mas vamos para um momento melhor do culto, que é a palavra do Senhor. Louvar é bom, louvar é gostoso, adorar o Senhor, celebrar ao Senhor. Tudo isso é maravilhoso, mas se não tiver a palavra de Deus, é simplesmente euforia. A gente precisa se apegar dia a dia a essa palavra, a palavra única do Senhor. E eu fico feliz, viu, por estar vendo essa criançada aí, porque vocês vieram no dia bom, no dia que o secretário de missões estaduais está aqui, para ele ver o quanto nós precisamos de uma sala de criança o mais rápido possível. Com certeza ele vai chegar lá na convenção e vai dizer: olha, pastor Marco lá está com dificuldade, precisa de uma sala de criança o mais rápido possível. Que criança tem um bocado lá para poder acoplar essas crianças, poder fazer o culto deles lá atrás, e a gente aqui está à vontade, mas podem deixar ele à vontade, aqui eles estão na casa do pai dele. Mas foi bom, pelo menos o secretário está aí vendo, dizendo: realmente, nós precisamos apoiar o missionário para fazer essa salinha o mais rápido possível. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos moldar dia a dia. E a gente precisa aprender que o que o Senhor veio fazer aqui foi para cumprir a sua palavra e nos resgatar do pecado, do mal. O mundo, a Bíblia já diz, jaz do maligno. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. A Bíblia nos diz que o diabo cegou o entendimento, cauterizou as mentes, para que nós não venhamos estar glorificando ao Senhor. Tudo isso a Bíblia nos diz. Mas também a Bíblia nos diz uma coisa: aqueles que servem ao Senhor, que perseverar, herdará a coroa da justiça. Amém. A gente tem que aprender que muitas vezes a gente é que valoriza o inimigo, dá muita ênfase ao que ele faz. Mas para a gente ganhar do inimigo só precisa uma coisa: é viver Cristo todos os dias. Porque a promessa já foi dada. Cabe a mim e você viver segundo a palavra de Deus, para tomarmos posse dessa promessa e não irmos na segunda chamada. Hoje aqui na escola dominical eu perguntei: quem quer ir na primeira ou quem quer ir na segunda chamada? E aí, alguém aqui quer ir na segunda chamada? Não. Todo mundo quer ir na primeira. Só que na primeira você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa andar sobre os princípios desta palavra. Pastor, e na segunda? Aí na segunda é problema, né? Porque na segunda não tem boquinha não. Na segunda é tribulação, é problema, a gente sofre. Mas Deus está te dando a oportunidade. E hoje a gente chegou na escola dominical a um tema a um ponto bem claro. Deus é tão bom que ainda nos dá uma segunda chance. É a misericórdia dele. De Gênesis a Apocalipse está sobre nós. E muitas vezes a gente não dá ênfase a essa misericórdia do Senhor. A gente está vivendo uma vida a toque de caixa. Eu escutei esses dias a gente aconselhando um jovem de Recife,
gente aconselhando ele, e aí a gente escutou, minha esposa escutou ele dizendo: eu faço minha vida, minha história, eu faço a minha história. Só que nas próprias palavras dele, ele se quebrou, porque a gente aproveitou essa palavra, minha esposa chegou e evangelizou ele. Para finalizar de conta, quase uma hora conversando no celular, ele admite que realmente a vida dele é uma besteira, para não falar outro nome. Então, ele admitiu que sem Cristo ele não é nada. E isso é nas nossas vidas. Porque Jesus já deixou tudo preparado para mim e para você. Basta você andar segundo esses princípios para você tomar posse disso. E eu quero ler com vocês uma parte que fala aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler essa parte. E quem puder aí já abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, do 7, do 3 ao 7. Amém? Quem puder abrir 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7, deixem aberto aí, eu vou pedir para lerem essa parte. E eu vou ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 7, que fala assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, que eu serei seu Deus e ele será meu filho. Isso aqui, João estava escrevendo numa visão, uma promessa para você, uma promessa para mim. E aí eu fico vendo, depois de tudo isso aqui que Deus manda João escrever, a gente precisa de mais alguma coisa? Hein? A gente precisa de mais alguma coisa? Depois de toda essa promessa aqui, vai nos faltar alguma coisa? Vai, sabe o quê? A coragem de viver essa palavra. Somente. Porque a promessa já foi dada. A promessa já está nas tuas mãos. Cabe a você ou não tomar posse disso. E para tomar posse dessa promessa, você precisa viver a palavra de Deus. É a única coisa que te impede de tomar posse dessa palavra. A gente se preocupa no dia a dia com problemas, com doença, com
dívidas, com tudo isso. E aí Jesus diz assim: no mundo terei. Jesus prometeu um mundo de mar de rosa para vocês? Para mim? Não. Mas a promessa final está aqui. Está dita aqui. E eu vejo que a gente relê a Bíblia e não se apega a essa promessa. Não vê o quão grande coisa Deus tem para nós. E aí, como a gente vê, somos pequenos na grandeza de Deus. Quem se lembra da história de Jacó e o seu irmão Esaú, né? Não é isso? Esaú trocou a primogenitura por quê? Alguém se lembra? Pelo um prato de lentilha. Será que hoje está diferente, meus irmãos? A gente está trocando a nossa salvação, sabe por quê? Por um copo de cerveja. Por uma vida de desobediência. Por uma vida de esquecer Deus, de não querer compromisso com Deus. A gente está vendendo essa nossa primogenitura. E isso tudo é a única coisa que nos afasta de tomar posse dessa promessa. E aí o que me leva a ir lá em 2 Coríntios, sabe o que é? Eu não vou entrar em muito detalhe não, porque senão a gente passa a noite aqui. Quem se lembra aqui que quando Paulo chega na igreja de 1 Coríntios, como é que estava a igreja? A igreja de 1 Coríntios era uma igreja prostituta, uma igreja incrédula, uma igreja onde todos faziam o que bem queria e ninguém se importava com nada. Irmãos, tem alguma diferença para hoje? Hein? Sabendo que vocês são a igreja, tem alguma diferença? Porque se você é a igreja do Senhor, e se você não se preocupa em dar o seu melhor para Deus, se você não se preocupa em dar sua primícia para Deus, se você não leva a sério essa palavra, será que tem alguma coisa parecida com a igreja de 1 Coríntios? Nós temos que olhar para nós não simplesmente como um pedaço de carne que está em pé. Você que está sentado aí, eu que estou aqui em pé, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não somos qualquer um. O que tu és hoje, se levantou uma pessoa há anos, há séculos atrás, e queria ser tudo que tu és hoje. Alguém aqui sabe quem é a imagem e semelhança de Deus? O que é que Lúcifer diz que queria ser? Lúcifer se levanta e diz: subirei no mais alto trono. Serei semelhante ao Altíssimo. E aí Deus chega para nós, meros mortais de carne, diz que nós vamos ter um trono diante dele. Deus diz que nós somos semelhantes a ele, e Deus diz: tu agora é meu ministro de louvor, porque você pode adorar a Deus a hora que você quiser. Mas a gente não valoriza isso que Deus nos dá. O que Lúcifer queria, Deus te deu, Deus me deu, e muitas vezes a gente não está valorizando isso. E aí eu olho para a igreja de 1 Coríntios, estava uma igreja que Paulo tinha batido a lenha de assim, na primeira passagem que Paulo passa por lá.
E aí Paulo vai-se embora, a turma faz o que quer na igreja. É aquela coisa, o pastor entrou de férias. Cada um quer mandar, cada um quer fazer uma coisa, cada um quer. Mas aí Paulo vem de novo em Coríntios e começa a falar. Começa a dizer, a mostrar a verdade da igreja. Mostrar o que é que a igreja estava passando, por que estava passando. Irmãos, não é diferente na vida nossa, não. Se nós pedirmos a Deus para abrir os nossos olhos e nos confrontarmos com a verdade de Deus, eu vou dizer de mim, eu não posso falar de ninguém aqui, eu vou dizer de mim, eu me envergonho, porque não sou merecedor da glória de Deus sobre a minha vida. Mas a misericórdia dele é maravilhosa. Só que um dia essa misericórdia cessa. E Deus está te chamando como igreja para se arrumar, para se ajeitar. Abram aí 1 Coríntios. 2 Coríntios, diga. 2 Coríntios, capítulo 1. Quem abrir aí pode ler, por favor, do 3 ao 7. Amém. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que se verem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque com as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou, se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém. Irmãos, 2 Coríntios aqui, Paulo já tinha quebrado o pau, bem dizer assim, na igreja. Já tinha mostrado o que cada um da igreja deveria fazer, como viver, como andar, como agir. E aí aqueles que não quiseram compromisso começaram a sair. E a coisa lá estava tão braba que chega assim um e diz, não, mas eu sou de Cefa. Aí o outro diz, não, mas eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Ninguém era de Cristo. Ninguém era de Cristo. Hoje não está diferente não, irmão. Se a gente olhar direitinho, tem algumas igrejas aí que estão levantando, não é mais nome, mas não é foto do caba. A igreja que varre todo o mal. A igreja que tem milagre. Irmãos, igreja como templo, como parede, você pode colocar o nome que for. Mas igreja você, templo e morada do Espírito Santo, já tem um dono, que é Jesus Cristo. Então você não pode estar se perdendo por manjares que o mundo vai te dar, não. Porque isso é passageiro, meus irmãos. Isso é passageiro. Você que é igreja do Senhor, tem que aprender que Deus está te corrigindo todos os dias porque te ama. Quinta-feira, o servo de Deus, nosso futuro diácono, né?
em nome de Jesus, veio aqui e falou uma palavra que eu disse a ele, eu disse, irmão, guarda essa palavra que qualquer domingo o senhor vai ter que dar essa palavra aqui. Porque a igreja precisava ouvir aquela palavra. O tão grande é o amor de Deus. E aí muitas vezes a gente diz que ama, mas deixa a vontade jogar. Deus não deixa nenhum de vocês aqui jogado. Você se joga se você quiser. Mas como diz aqui, ó, 2 Coríntios, a tribulação, ela vem para quê? Como foi lido aqui. Alguém se lembra? Veja só como começa. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Quando a tribulação vem sobre tua vida, Deus, tu tem um Deus que te consola. Tu tem um Deus que é por ti. Tu tem um Deus que é capaz de mover céus e terra para te consolar, para estar ao teu lado. Aí a gente vai aqui, ó, versículo 4, que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É bom demais ser consolado, estar ali no braço de papai, né? Mas aqui está dizendo que isso é para tu aprender e consolar o outro. Não é para julgar o outro, não. É para que você, na hora que aquelas pessoas precisam de você, você possa ir lá com a palavra de Deus. Não é com o julgamento do homem, não. Eu fico olhando o Jó, o cara tem perdido tudo, perde tudo, só fica a mulher. E aí vem 3 bênçãos de Deus para tirar a paz do cara. O cara tá todo se coçando com pedra, cheio de chaga. Aí vem 3 bênçãos, de vez de ajudar, vem piorar a situação do cara. Vem julgar ele. Tem alguma coisa parecida aí? Porque muitas vezes o irmão cai e a gente, de vez de ir lá dar a mão, consolar aquele irmão, a gente julga a atitude do irmão. Ah, caiu porque não era crente, caiu porque não estava firme na palavra. Qualquer um aqui, se não tiver firme, verdadeiramente vivendo a palavra, corre esse risco. Qualquer um. Ninguém aqui está livre disso, não. Mas como a Bíblia está dizendo aqui, tu fosse consolado, então é para tu consolar também, para que a obra de Cristo possa ser vista na tua vida e na vida de outros. Que recebesse de graça, dai de graça. Hoje as igrejas estão sendo bombardeadas. O que mais tem feito as igrejas ser bombardeadas, sabe o que é? Pessoas dizendo que estão decepcionadas. Pessoas dizendo que estão que verem mau testemunho. E aí eu vou pegar uma carona na palavra do irmão Remilson. As pessoas só olham para cima, mas ninguém se esquece. Todo mundo se esquece de olhar para Cristo. Que a consolação vem dele. A gente presta atenção no nosso vizinho de lado. Presta atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas se esquecemos de olhar para cima, para Deus, que é quem pode nos fortalecer.
E aí eu vejo como igreja, o que nós aprendemos aqui, Paulo chega aqui e está dizendo, ó, a promessa foi dada. A promessa foi dada. O que você tem que fazer é viver a palavra. Porque a tribulação vai vir. A decepção vai vir. O aperreio vai vir. As contas vai vir. Tudo isso vai vir. Mas no final, aquele que perseverar herdará a coroa da justiça. E aí muitas vezes na primeira dorzinha que nós sentimos, como hoje foi dito aqui, né, que uma pessoa disse que convidou outra pessoa para vir para a igreja e ela disse: eu vou fazer o que na igreja? Eu já fui tantas vezes e não ganhei nada. Essa pessoa que disse que não ganhou nada se esqueceu que Cristo morreu na cruz por ela, para salvá-la. E aí eu pergunto: há presente maior do que esse? Hein? Há presente maior do que esse? Então, a partir de hoje, meu irmão, toda vez que o desejo do pecado vir sobre a sua vida, lembre desse sacrifício de Jesus. Toda vez que você quiser se irar contra alguém, lembre do sacrifício que Jesus fez por você, pois isso é que é prova de amor. Se Jesus não te amasse, Ele não estava nem aí para o teu estilo de vida, para os teus princípios, para o teu querer. Ele não estava nem preocupado com isso. Mas o amor de Deus é tão grande para a tua vida que Ele se preocupa pela maneira que tu vives, pelo que tu estás fazendo. Ele se preocupa. Se tu não tivesse valor para Deus, Ele não estava nem aí para ti. Mas Ele todo dia está te dando uma palavra, está te chamando a atenção para melhorar, para te buscando dos caminhos errados para vir ao caminho certo. E muitas vezes a gente não dá ouvidos a isso. A igreja de 1 Coríntios estava uma bagunça, mas aqui Paulo começa em 2 Coríntios dizendo, ó, a promessa já foi dada. A promessa já foi dada, aquela promessa de Apocalipse já tinha sido dada. Cabe a mim e a você vivermos a palavra de Deus, andarmos segundo os princípios de Deus para tomarmos posse dessa palavra. E o que mais chama a atenção, sabe o que é mesmo? Diante de tudo isso que a Bíblia nos fala, muitas vezes a gente sai pelaquela porta e ainda se pergunta: o que foi que o pastor falou mesmo? Isso eu estou falando, meus irmãos, isso já aconteceu comigo. Sabe o que é corpo presente e mente ausente? Isso acontece na igreja. Não quer dizer que olhar para o pastor é dar atenção a ele. Sabe como é que você diz que deu atenção ao pastor? Praticando a palavra de Deus. Sabe como você mostra que ama Cristo? Sendo obediente à palavra dele. E a gente muitas vezes não vê isso. A gente se perde pelos desejos que a carne nos dá,
nos quer levar e a gente sai do controle. E aí eu vejo Cristo em tudo e em todos. Mas e a obra de Cristo? Será que está em tudo e em todos? Porque para eu dizer que tenho Cristo, eu preciso viver esse Cristo. Como Salvador, todo mundo aqui quer Jesus. Quer ou não quer? Todo mundo quer, né? Mas e como Senhor da sua vida? Quem é que quer? Alguém quer Jesus como Senhor? Sabendo que quando a pessoa é seu Senhor, você tem que obedecer ao que Ele diz. Essa é a maior dificuldade da igreja. É obedecer ao que Cristo diz. É obedecer ao que a palavra fala. E Deus está nos chamando hoje, sabe por quê, meus irmãos? Porque do mesmo jeito que Ele consertou a igreja de 1 Coríntios, Ele quer consertar a minha vida e a tua. Ele quer consertar a minha vida e a tua. Tu pode ter feito o que fez, ter pintado e bordado, mas a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. E Ele quer te consertar. Ele te chama a atenção porque Ele quer te consertar. Ele quer me consertar dia a dia, porque não é porque eu estou aqui que a perfeição veio sobre mim, não. A Bíblia diz que só teve um homem que andou tanto com Deus que para si o Senhor tomou. Sabe por quê? Isso é ideia minha, não é a Bíblia que diz, não. Fica olhando assim, Enoque, andando com Deus, aprendendo com Deus, vivendo o que Deus está dizendo. E aí Deus olha para ele e diz: sabe uma coisa? Eu vou tirar esse cabo daqui, porque se ele ficar, ele vai se contaminar. Então é melhor levar ele para mim. Porque muitas vezes a gente até quer ser certinho, mas a nossa carne não deixa. Os nossos vícios, o nosso querer, a nossa vontade. E aí a gente coloca Jesus de lado. Mas eu volto a dizer, a promessa já foi dada. Do mesmo jeito que Jesus usou Paulo para consertar a igreja que vivia na prostituição, no erro, na malícia, na mentira, Jesus está usando pessoas para consertar você e a mim como igreja. Porque a promessa é para você, é para mim. Paulo, quando começa 2 Coríntios, ele exalta, agradece a Deus pelaquela igreja. Porque aquela igreja foi consolada. Deus usa Paulo para consolar aquela igreja, para dar norte àquela igreja, e aquela igreja, se você depois tiver a curiosidade, leia todo 2 Coríntios para você ver que diferença é a igreja de 2 Coríntios para a igreja de 1 Coríntios. Assim a tua vida, assim a minha vida. Um dia eu já fui à igreja de 1 Coríntios. Hoje, todos os dias, eu procuro me estabelecer na palavra para ser a igreja de 2 Coríntios. E isso é na vida de cada um de vocês. Pois a outra promessa, melhor ainda, porque Cristo, Jesus, aqui na terra, nos ensinou como chegar lá no céu. Eu estava falando hoje aqui na escola dominical, o que a gente faz aqui nessa terra é simplesmente comprando um ingresso lá para o céu. Se você não souber andar aqui de acordo com a palavra de Deus,
Teu ingresso para subir, meu irmão, tá difícil. Tá difícil. Mas Cristo está em ti. É só você deixar Ele agir aqui na terra para chegar no céu. Dar testemunho da tua fé e da tua obediência para o Pai. Basta você acreditar e viver isso. Para terminar, Apocalipse capítulo 22, outra promessa do Senhor, bem parecida com a primeira, mas vejam que aí vocês vão ver que a coisa é mais espiritual. Capítulo 22, versículo 1, fala assim: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, e que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele a que guarda as palavras da profecia deste livro. Precisa aprender mais alguma coisa? Se eu fechar a Bíblia aqui agora, precisa eu dizer mais alguma coisa? Pois a promessa está aqui, meus irmãos. Tudo que tu passa hoje aqui, Deus está te prometendo que não vai ter mais. Mas tu perde essa bênção quando tu insiste em fazer o que desagrada a Deus. Eu sei que Divina Pastora é uma cidade centralizada em, como é que eu posso dizer, 2 tipos de divertimento. 2 não, 3. Cachaça, futebol e rio ou piscina. Não. É os únicos divertimentos que tem aqui. Você vai para o rio, leva cachaça. Você vai para o futebol, leva cachaça. E aí eu fico olhando, como é que a pessoa se diz tão livre, tão independente e fica preso a um vício? Preste atenção. A pessoa diz que é tão independente, que é dono de si, faz sua vida, mas é presa a um vício. Será que essa pessoa é livre? Será que essa pessoa verdadeiramente, ela pode dizer: eu sou livre? Não. Ela está presa a um vício. Mas Jesus Cristo te dá a verdadeira liberdade. Essa verdadeira liberdade, ela não vem através de droga, de álcool.
de libertinagem, de prostituição, não. Ela vem através de uma única coisa: obediência à sua palavra. Quando nós somos obedientes a Deus, todas essas promessas aqui, a árvore da vida, que vai te alimentar, que vai te curar, que vai estar te suprindo em tudo, ela vai estar ao teu lado. Não deixa que o diabo tome isso de você. Hoje na escola dominical alguém chegou e disse: por que o diabo sabe que não tem mais jeito para ele e vive teimando? Por quê? Aí a gente chegou à conclusão: porque ele sabe que não tem mais nada, ele não tem mais jeito. Mas o quanto ele puder levar junto com ele, para ele vai ser bem legal. E aí, a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, não. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. E aí, o homem vai por quê? Porque quer. Porque a breja é gostosa. A branquinha faz bem. A prostituição é 10. E aí perde a salvação. Perde o que Deus está te dando de graça. Perde o que Deus preparou desde o começo do mundo para ti. Simplesmente por pequenas coisas. Que hoje você possa sair daqui vendo o quanto Deus tem preparado para ti de bênção. Que hoje você, quando sair daqui, que você estiver aí na rua ou alguém te convidar para fazer alguma coisa, que você possa analisar o quanto Deus tem de bom para ti. E só depende de você tomar posse ou não. Pois as promessas do Senhor já foram te dadas. Para tu tomar posse, só basta você viver por essa palavra. Só basta você andar sobre essas palavras. Isso é que vai fazer a diferença na tua e na minha vida. Amém? Gente, antes de terminar, antes de passar para o pastor Edson, eu quero lembrar os irmãos que a última semana de janeiro nós vamos estar abrindo o curso de